Nunca tive visões românticas sobre a União Europeia e a vejo como uma força imperial econômica. Em algum momento, eles até sonharam em ser um ator global, estrategicamente importante e tudo mais. Agora estão lutando para sair de sua irrelevância e, por causa disso, são perigosos por estão fazendo coisas irracionais. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Sou Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com a Dr. Biljana Vankovska, que é professora titular de Relações Internacionais e Estudos de Paz na Universidade de São Cirilo e Metódio, em Skopje, capital da Macedônia. Biljana tem atuado em várias revistas acadêmicas, como Security Dialogues e o Journal of Balkan and Near Eastern Studies, e é uma das vozes mais proeminentes de sua região em relações internacionais, falando e escrevendo sobre paz e reconciliação há décadas. Além disso, gostaria de mencionar que Biljana é amiga de Jeffrey Sachs, que gentilmente nos conectou. Biljana, seja bem-vinda. Biljana, welcome. Thank you, Pascal, and thanks, Jeff, for... Obrigado, Pascal, e obrigado, Jeff, por nos colocar em contato. Sou um grande fã do seu podcast, então aceitei o convite com prazer. Tenho que mencionar outra coisa. Geralmente recomendo aos meus alunos que acompanhem o podcast porque, através dos diálogos que você tem com seus excelentes convidados, eles podem aprender muito mais sobre esses mundos em mudança em primeira mão, por meio de análises e testemunhos. É muito melhor aprender sobre relações internacionais hoje dessa forma do que por um livro. Nada pode ser aprendido de um livro hoje. Muito obrigado. Sabe, é bastante engraçado, porque estamos quase voltando a Sócrates, certo? Sócrates se recusou a escrever porque dizia que a filosofia acontece na discussão. E então, claro, o que nos resta sobre ele são os livros que Platão escreveu sobre ele. Sim, sim, ruins, está certo. Mas vamos passar para a nossa discussão sobre relações internacionais, porque estou realmente ansioso para saber como a Macedônia do Norte vê as relações internacionais. Qual é a perspectiva geral? Quais são as opiniões das pessoas ao seu redor? Porque, claro, seu país tem uma história muito, muito complicada, mesmo apenas nos últimos 30 anos, tendo sido parte da Iugoslávia e depois sendo a última república que meio que se manteve junto com a Sérvia no início dos anos 2000 e depois se tornando independente e até mudando seu nome para poder entrar na OTAN, algo que a Sérvia nunca sonharia em fazer. Você pode nos dar talvez uma visão geral do que está acontecendo na Macedônia do Norte agora, especialmente olhando para a Rússia e a Ucrânia? E como você interpreta o desenvolvimento das relações internacionais da Macedônia? Para corrigir você no início, a Macedônia ganhou independência em 1991, logo após o início do conflito na Eslovênia e na Croácia, em setembro daquele ano. A Macedônia declarou independência. Desculpe, confundi com Montenegro. Minhas desculpas. Sim, Macedônia. Sem problema. Sem problema. Toda a região é tão complexa que sei que é difícil de explicar. Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Macedônia e então Kosovo, é claro, é um caso especial. Então, sim, eu realmente aprecio esta oportunidade de falar sobre um país muito pequeno no sul do que costumava ser a Iugoslávia, e este foi um caso único na época porque até mesmo a chamada comunidade internacional nos chamou de oásis de paz, pois fomos a única república iugoslava a se separar do restante por meios pacíficos. Então, sem derramamento de sangue, sem baixas, sem destruição alguma. Mas é claro, cada uma dessas partes separadas do que foi um dia a Iugoslávia tinha seus problemas internos. E pela primeira vez tivemos que lidar com isso sem Belgrado, governo central, para realmente praticar a independência. Foi fácil redigir uma constituição?
copiando de alguns modelos ocidentais, mas todos sabemos, como cientistas sociais, que leva tempo para fazer as instituições funcionarem, para realmente descobrir o que funciona no seu ambiente e o que não funciona. Porque você não pode simplesmente implantar a democracia em algum lugar e esperar bons resultados. Então, a Macedônia teve seus próprios problemas, mas o maior deles, para surpresa de muitos, foi o nome do país. E estou realmente cansado de falar sobre o nome do meu país, você sabe, a luta. Talking about the name of my country, the struggle. First of all, on the first step. Primeiramente, no primeiro passo para ser aceito nas Nações Unidas, enfrentamos o primeiro problema, porque a Grécia, como parte da comunidade europeia, tinha muito mais influência para interferir nesse processo. Eles alegaram que a pequena Macedônia, que não tinha exército e estava totalmente desarmada pelo exército iugoslavo que se retirou para lutar em outro lugar, era uma ameaça à segurança da Grécia e da Europa. Sob essa pressão, a Macedônia foi forçada a aceitar um nome temporário ou provisório, a antiga República Iugoslava da Macedônia. Por muitas décadas tivemos que negociar com nosso vizinho do sul, a Grécia, sobre o nome e tentar preservar nossa própria identidade, porque não temos nenhum nome reservado ou maneira de nos identificar. E a decisão do Conselho de Segurança da ONU foi contra a Carta da ONU, porque impuseram mais uma condição para aceitar a adesão deste novo país. Mas você sabe, os fracos devem fazer o que têm que fazer. Então foi um momento muito dramático, mas é interessante. Não vou entrar em toda essa longa história e digo que estou muito frustrado até mesmo em falar sobre uma coisa boba como o nome de uma nação, de um país. Para quê? É realmente algo que vai além de qualquer coisa que conhecemos sobre questões sérias nas relações internacionais. Mas a liderança da então República da Macedônia conseguiu obter o reconhecimento do nome constitucional, República da Macedônia, por 135 estados. Então tivemos até mesmo os membros do Conselho de Segurança da ONU, os 5 principais, que aceitaram esse nome constitucional. Ainda assim, esse era um problema. Como integrar o país na OTAN e na União Europeia? Por que isso era importante? Porque a narrativa que aceitávamos, como qualquer outro país no leste europeu, no sudeste europeu, era que não havia outra alternativa, o princípio TINA. Então a narrativa dizia que primeiro temos que entrar na OTAN, o que é um absurdo. Claro, qualquer um sabe que se pode se tornar membro da OAURE, não necessariamente da OTAN, como a Irlanda, sem mencionar outros casos. Mas ainda assim, aqui nesta região, as potências ocidentais projetaram essa ideia de que você tem que primeiro se juntar a uma aliança militar, e isso facilitaria seu caminho para Bruxelas, a outra Bruxelas, ou seja, a União Europeia. E claro, a maioria da população preferiria ver a União Europeia como, você sabe, essa imagem ideal de bem-estar, uma comunidade de democracias, de progresso, de direitos humanos e bem-estar social, porque viemos de um país socialista. A transição significou a destruição total das estruturas sociais, dos laços sociais e até mesmo do contato com o resto da Iugoslávia. Então, a Macedônia costumava ser uma das partes mais pobres da antiga Iugoslávia e agora tinha que sobreviver sozinha como um estado independente. Então havia esse sonho, esse mito de que, uma vez que estivéssemos na União Europeia, tudo seria perfeito. Eles vão cuidar de nós? Eles vão nos adotar como vizinhos pequenos, vizinhos pobres. E você sabe, a história segue assim. O que sempre achei muito ridículo e absurdo é que estávamos falando de uma região que acabou de sofrer conflitos internos e externos horríveis. Bósnia, Croácia, Kosovo e toda essa confusão. Então, por que sociedades pós-conflito gostariam de se juntar a uma aliança militar, se rearmar, treinar seus militares, em vez de investir na construção de pontes, curar as feridas, ter algum impulso econômico no desenvolvimento e justiça de transição, reconciliação e tudo isso? Mas a liderança em quase todos os países da região estava na mesma linha. Então a Macedônia estava seguindo isso, até que, eu diria, Washington ficou realmente irritada.
I would say Washington got really annoyed. It was now I'm going to connect the cases of Ukraine. Agora eu vou conectar os casos da Ucrânia e da Macedônia. Fico me perguntando o que há em comum entre esses dois países que nem estão próximos um do outro em termos geográficos e políticos. A Ucrânia fazia parte da antiga Federação Socialista da URSS. Nós fazíamos parte de outra federação socialista, ambas em uma linha de frente ou essa linha de fronteira, onde grandes potências tinham interesses mistos ou conflitantes. Mas todos conhecemos o Euromaidan, Revolução Cultural na Ucrânia. Muitas pessoas sabem que no mesmo ano mais interno, no outono de 2014, houve um protesto estudantil em massa na Macedônia. Eu participei dele, com esse professor. I supported it as a professor. We even formed something called Formamos algo chamado Plenários de Estudantes e Professores, o que, agora estou fazendo uma nota de rodapé aqui, me lembra do que está acontecendo agora na Sérvia. Os protestos na Sérvia, os estudantes estão protestando há meses atualmente, e os professores se juntaram a eles com razões legítimas, eu não duvido disso. Esse foi o caso aqui. Esse é o caso na Sérvia também. Então, tínhamos alguns problemas legítimos em nosso país e continuamos. Não tínhamos outra maneira de expressar a frustração e a necessidade de um novo governo, de uma nova forma de lidar com as coisas, a não ser indo para as ruas. Muito mais tarde, não muito mais tarde, mas algum tempo depois, eu pessoalmente, como alguém que participou de parte desses eventos, ingenuamente acreditei que estávamos lutando pela autonomia da nossa universidade, porque o governo queria fazer algumas reformas e nos colocar sob controle estatal. Mas mais tarde, esse protesto estudantil se transformou em um protesto político. A então oposição realmente assumiu a liderança nesse movimento social. E isso rapidamente se transformou em uma revolução colorida. Na Macedônia foi chamada de Revolução Colorida. Por quê? Porque a primeira associação que muitos teriam com a Macedônia é a salada macedônia, encontrada nos cardápios, significando uma salada de frutas feita com diferentes ingredientes. A mensagem é que a sociedade macedônia não é homogênea. É composta por diferentes grupos étnicos, religiosos e linguísticos. Então a salada descreve melhor o país. Essa foi a mensagem enviada. Esta sociedade que é tão colorida se levantou contra a elite governante e quer algo melhor. Mas o que estava por trás disso foi algo que aconteceu em 2008, na verdade, a cúpula da OTAN de 2008 em Bucareste. E agora todos pensamos nas propostas para oferecer ideias ou planos de adesão para a Geórgia e a Ucrânia. Aqui na Macedônia, estávamos focados em nossa adesão, porque o então presidente Bush Jr. anunciou um dia antes: amanhã vamos receber 3 novos estados em nossa aliança: Albânia, Croácia e Macedônia. Na manhã seguinte, houve um veto, é claro, a portas fechadas. E o anúncio formal foi que a Macedônia não é bem-vinda enquanto a questão do nome estiver em aberto. Então eles deveriam voltar para resolver esse problema e depois poderiam retornar. E apenas uma nota de rodapé para quem não ouviu falar sobre o problema. O problema é que a Grécia tem uma região que também se chama Macedônia. E os gregos constantemente se opuseram à nomeação da Macedônia como um país. Eles foram os que disseram tipo, isso é apenas uma confusão com a nossa região. Então houve uma disputa sobre se a Macedônia do Norte tinha ou não reivindicações sobre a Macedônia do Sul, e assim por diante. Mas é por isso que a Grécia sempre se opôs. Tem alguns outros elementos. Não vou me aprofundar nisso porque realmente existe uma minoria étnica macedônia na Grécia, vivendo naquela parte norte, que não é reconhecida pelo Estado grego. Mas essa não é a única minoria que não é reconhecida, pois há turcos e ciganos. Então, a Grécia tem essa atitude política diferente em relação às minorias. Sim. Então temos essa ferida não cicatrizada da Guerra Civil na Grécia em 1948, que são os partisans étnicos macedônios, junto aos nacionalistas gregos.
were fighting together with the Greek communists. That was the end of the Second World War. Esse foi o fim da Segunda Guerra Mundial e na véspera do início da Guerra Fria. Então, aqui nesta fronteira, a fronteira macedônia, na verdade iugoslava, e a fronteira grega, havia uma região que ainda lutava pelo lado comunista. Então, é claro, com a ajuda britânica, usando bombas de napalm e destruindo cidades inteiras, isso provocou um êxodo em massa da população civil, não apenas macedônios, mas também gregos, que eram comunistas. Então, todas essas pessoas tiveram que partir. Existem camadas de história que sobrecarregam a relação entre os dois países. Vamos voltar à Revolução Colorida, porque acho que ainda não terminamos a história. Sim, aqui temos essas cenas de Kiev, de Victoria Nuland. Que se dane ao papel até, e vamos dar sanduíches para as pessoas, e tudo mais. E houve vítimas, como sabemos. Na Macedônia foi feito de uma maneira mais sutil. Victoria Nuland não precisou oferecer sanduíches. Mas as agências dos Estados que conhecemos hoje em dia, como gastaram muito dinheiro ao redor do mundo para a mudança de regime, fizeram isso na Macedônia também. Eles fortaleceram a oposição e transferiram essa energia dos protestos estudantis para uma direção política. Tudo isso realmente provocou consternação e uma situação dramática. Se você perguntar por que foi necessário remover aquele governo antigo, eu poderia dar 1 milhão de boas razões porque aquele governo não era democrático ou porque havia motivos suficientes. Mas ainda assim, dessa perspectiva, de uma perspectiva geopolítica, Nikola Gruevski era o primeiro-ministro naquela época. Nikola Gruevski was the prime minister of that time. Ele foi o primeiro a abrir a política externa macedônia em direção à Rússia. O projeto South Stream deveria passar pelo território macedônio e nos fornecer gás russo barato. Depois ele estendeu a mão para a cooperação com a China, com a Índia, com os Emirados. Você sabe, ele não seguiu exatamente as instruções de Bruxelas. E ele foi muito teimoso sobre a questão do nome. Ele não faria nenhuma exceção e não mudaria o nome. Então ele teve que ser removido. Na Ucrânia, sabemos como terminou após o Euromaidan. E na Macedônia houve uma mudança de governo. Mas você sabe, o interessante é que apesar de toda essa agitação, movimentos sociais, caminhadas nas ruas e várias performances e tudo que vejo na Ucrânia, em outras partes do mundo, na Geórgia ou na Sérvia, é um déjà vu para mim. Eu já vi isso. Eu vivi isso. Então eu sei exatamente o mesmo. É o mesmo manual, como as coisas acontecem. E alguém poderia até prever como isso terminaria. Mas aqui tivemos essa preparação para eleições antecipadas, certo? O governo e o primeiro-ministro aceitaram que eles não tinham outra escolha, porque os mediadores europeus, a embaixada dos Estados-Unidos, o embaixador dos Estados, estavam sentados no salão do governo para aplicar pressão. Então, organizaram as eleições em dezembro de 2016, após 2 anos de todos esses eventos dramáticos. E o então partido governante de Nikola Gruevski venceu as eleições. Na verdade, ainda a maioria da população era a favor dessa opção política, mas ele não tinha cadeiras suficientes, é claro, para formar um governo por conta própria. A Macedônia é uma sociedade etnicamente dividida, uma questão muito sensível, as relações entre a maioria dos macedônios e a maior minoria de albaneses. E uma democracia parlamentar. Então, a necessidade de formar coalizões, se você não tiver, não apenas democracia parlamentar nos termos normais do conceito, mas temos democracia consociativa, democracia de partilha de poder. Esse modelo foi imposto novamente pelo Ocidente após o breve conflito militar em 2001. Houve 6 meses de violência militar real entre o UÇK albanês, uma parte do ramo do Kosovo que lutou na Macedônia, composto principalmente por albaneses macedônios, mas também acompanhado por seus veteranos da vizinhança. O Sr. Solana foi o principal mediador na época. Robertson era o secretário-geral da OTAN. Então, todos eles estavam envolvidos em 2001 para fazer um cessar-fogo e, na verdade, impor um acordo de paz.
Eles conseguiram. E desde então, o sistema político, que foi imaginado como uma democracia parlamentar, como você disse, transformou-se em uma forma híbrida de democracia consociativa mais parlamentar. Então, é necessário reunir no governo um partido albanês e um partido macedônio. Por costume. Sim, não pela Constituição. Essa é a parte interessante. Não há nada na Constituição sobre como o governo é formado. Mas é considerado uma solução pragmática política para proporcionar paz e satisfazer as grandes partes da sociedade. Assim, quem quer que seja o vencedor nas eleições tem que fazer uma coalizão com um partido do outro grupo étnico. Em resumo, eu poderia dizer que a Macedônia se tornou um estado binacional a partir daquele momento, porque cada lado tem poder de veto e pode bloquear o avanço em qualquer direção. Quero dizer, isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. É um pouco como a Bélgica funciona, porque os dois grupos podem basicamente bloquear um ao outro. Sim, claro, temos outros grupos étnicos, como mencionei, mas eles são pequenos demais para ter peso político e influenciar o desenvolvimento. Mas voltando a 2016, o vencedor da eleição não conseguiu formar um governo de coalizão, porque a embaixada americana disse não, você não pode voltar ao seu antigo parceiro de coalizão. Então você tem que escolher o perdedor do lado macedônio. Essa era a então oposição. A então oposição havia feito um líder, um herói desse movimento na figura do Partido Social Democrata. Zoran Zaev era o líder, um homem rico, um oligarca de uma parte provincial da Macedônia, que foi prefeito por muitos anos e estava liderando o principal partido de oposição. Então eles tinham uma pessoa, eles o empoderaram. Havia uma aura de batalha heróica e luta contra esse líder autoritário que precisava ir embora e tudo mais. Você pode entender minha ideia. Desde então, na verdade, as coisas se moveram num caminho mais rápido em direção à OTAN, ingressando na OTAN, porque Bruxelas e Washington estavam irritadas por ter essa questão em aberto, feita por um país pequeno e sem importância, completamente sem importância, sabe? Era um território muito pequeno, com menos de 2 milhões de pessoas, e eles eram teimosos e não desistiam do nome. Precisamos deles na OTAN, não porque possam contribuir para a segurança coletiva da OTAN. Pelo contrário, porque são pobres, não têm nada a oferecer. Mas o quebra-cabeça será fechado. O mosaico dos Balcãs será todo da OTAN, você sabe. E então, é claro, você tem apenas a Sérvia, que é um caso especial por causa do bombardeio da OTAN em 1999 e sua neutralidade militar. Eles não pressionariam a Sérvia a se juntar à OTAN, mas a União Europeia é uma opção para nosso vizinho do norte. É por isso que começamos com essa frustração. Porque o nome foi mudado em prol de uma aliança militar na falsa crença e pretexto de que isso aceleraria o caminho para a União Europeia. E então, apenas 6, 7 anos depois, nos encontramos aqui em uma situação muito estranha. Não temos certeza de que a OTAN ainda existe, mas ainda somos forçados a comprar armas americanas. Esta é a notícia desta manhã. Quando eu estava verificando as manchetes, havia uma entrevista com o ministro da Defesa para a Voice of America, e ele estava dizendo com orgulho que estamos comprando novos drones e outros equipamentos. Então, temos que lidar com este presidente transacional em Washington. E como não temos nada a oferecer, não temos minerais raros, não temos Riviera, não temos nada a oferecer, exceto comprar armas da nossa pobreza, da nossa sociedade empobrecida. Neste momento dramático para o Ocidente, essa divisão do Ocidente entre os Estados Unidos e o que é o resto da Europa, eu nem chamar porque eles sei como se encontram em lugares diferentes. Um grupo de pessoas se reúne em Paris, depois outro grupo se reúne em Londres, e então eles voltam para Bruxelas.
Então, ninguém realmente sabe onde a OTAN começa e termina e quem toma as decisões. E a União Europeia vem com essas ideias horríveis de rearmamento. Então, você pode imaginar como isso parece para um país que está em algum lugar na periferia, ainda esperando para se juntar à União Europeia. Mas, por outro lado, o novo governo, tivemos eleições no ano passado, decidiu apoiar Donald Trump, mesmo antes das eleições nos Estados Unidos. Então agora estamos alinhados com a Hungria, com a Eslováquia, com esses países que até ontem estavam dizendo sim, apoiamos Slava Ukraini, apoiamos, enviamos armas militares, o que quer que tenhamos, e apoio político e tudo mais. De repente, estamos em um campo diferente. Então, há confusão, total confusão em termos do que vem a seguir. Qual é a nossa política externa? Estamos indo com os Estados Unidos contra a Europa? Ou agora somos os pacificadores junto com Donald Trump? Ou seguimos esse caminho de integração europeia? É muito difícil dizer como isso vai acabar porque, para ser honesto, não confio muito em Donald Trump. Não o vejo como um pacificador. Mas é assim que parece da posição deste país que investiu tanto para se juntar a uma aliança militar contra seu próprio interesse nacional e agora estamos comprando drones e equipamentos americanos para agradar o mestre em Washington. Mas essa é uma das coisas que tenho tanta dificuldade em entender. Como é que países, especialmente nos Balcãs, que quero dizer, ok, a Macedônia não teve que lutar, mas outros tiveram que lutar por sua liberdade de uma união, estão tão ansiosos para entrar em outra? Eu entendo a União Europeia, porque a União Europeia, em sua essência, costumava ser um arranjo econômico para benefício mútuo. E mesmo essa tem seus grandes problemas, especialmente se você olhar para como seu vizinho do sul, a Grécia, foi tratado quando deu calote. Quero dizer, foi tratada pior do que a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, absolutamente horrível. Mas ok, vamos deixar isso de lado. Pelo menos em teoria, haveria todo esse mercado e assim por diante. Mas uma aliança militar, especialmente se você está cercado mais ou menos por essa aliança militar. Quero dizer, a Albânia não. Mas então a Albânia, quero dizer, vocês entraram da top. A Albânia se juntou e em Kosovo havia a maior base militar da Europa, logo após o bombardeio da OTAN. Então estávamos cercados por Estados-membros da OTAN. Eles argumentaram que somos atores pacíficos. Tudo bem, por que não adotamos um status de neutralidade? Estou me perguntando, essa é a minha ideia, na verdade. Sim, quero dizer, minha ideia também, obviamente. Mas a questão é que há esse argumento muito estranho. E eu só preciso te dar esse sobre a Suíça, porque agora, nesses dias na Suíça, as pessoas argumentam que precisamos aumentar nossos gastos com defesa, não apenas de 2 bilhões por ano para 4, o que está em discussão ou semi-decidido, mas precisa ir para 100 bilhões. Porque a ameaça é tão grande e a Suíça nunca poderia se defender sozinha. E você sabe, precisamos de cooperação com a OTAN, porque sozinhos nunca poderíamos nos defender. Então eu me pergunto, isso não significa que você está julgando que a OTAN é a única entidade capaz de defender a Suíça? A Suíça não faz parte dela, mas você está completamente cercado pela OTAN. Qual é esse vírus mental que está consumindo o cérebro das pessoas, que elas não percebem que argumentos como esses não fazem sentido? Quero dizer, a Macedônia, nesse sentido, também está cercada apenas por países amigos, mesmo dentro da OTAN, certo? Então, o que aconteceu na Macedônia que a impulsionou? Quero dizer, ok, o processo político impulsionou isso, como você acabou de dizer, mas também há uma persuasão acontecendo com a população, não é? Sim, você e eu falamos com base no bom senso, na racionalidade por trás dos movimentos políticos. Mas eu não sei sobre o suíço, quero saber melhor. Posso te contar sobre a minha parte do mundo, onde há uma casca vazia. O Estado não é um Estado. Não tem capacidade de realmente tomar suas próprias decisões. Então, ao longo dessas 3 décadas de transição, a chamada transição, não sabemos para onde. Um filósofo croata, Boris Budin, diz transição para lugar nenhum.
porque estamos realmente no meio do nada. Houve um processo de chamada construção internacional do Estado. Esses construtores de Estado vinham aqui para impor seus remédios, desde a economia até os arranjos institucionais políticos, como a partilha de poder, como eu te disse, o que agora faz mais mal do que bem. Talvez tenha sido uma boa solução em um período pós-conflito por algum tempo. Mas agora, mais de 20 anos depois, obviamente não produz resultados democráticos. Temos um alto nível de corrupção, barganhas mútuas e corrupção a portas fechadas, e tudo isso entre as elites étnicas dos dois componentes dos estados. Portanto, definitivamente não é uma boa solução. Voltando à OTAN e a todo esse objetivo geoestratégico, é uma espécie de inércia. Vimos que todos os países do leste europeu estavam indo por esse caminho. Polônia, República Tcheca, Tchecoslováquia, Hungria e assim por diante. Então temos problemas. Não há outra opção. China, não há outra alternativa. Então provavelmente essa é a melhor. E então os construtores do Estado dizem sim. Apenas continue, ouça-nos, tudo ficará bem. E então você perde a massa crítica. Você não tem vozes dissidentes, você não tem debate. Mesmo hoje em dia, quando todas essas coisas estão acontecendo, provavelmente sou o único que está, sabe, como em uma câmara de eco, falando comigo mesmo. E quanto à situação entre Washington e os europeus, o que está acontecendo na OTAN? Alguns meios de comunicação franceses falam sobre um mundo pós-OTAN. A União Europeia não é um projeto de paz. É econômico, mas, em termos do complexo militar industrial, é um projeto econômico completamente diferente hoje em dia, porque dizem que vamos tirar dinheiro dos serviços sociais e das necessidades dos cidadãos para nos proteger dos maus russos. Certo. Então, há uma loucura total, e eu sou o único que está, sabe, perguntando a mim mesmo em voz alta, escrevendo nas redes sociais, no Substack, em todos os lugares que posso. Então, temos a capacidade de nos sentar como uma comunidade estratégica, como especialistas, como academia, como políticos, todos juntos, para reconsiderar nossa posição. O que é melhor para nós? Porque, obviamente, Trump disse isso em seu primeiro mandato, se você se lembra, quando ele disse, não sou tão louco, estou parafraseando, é claro, não sou tão bobo a ponto de começar uma terceira guerra mundial por um país pequeno como Montenegro. Montenegro é ainda menor que a Macedônia. Hoje em dia, vemos como ele se comporta em termos de suas prioridades. Ele quer cortar essa questão da Ucrânia, que é, na verdade, uma derrota militar para o Ocidente, para a OTAN e para os Estados Unidos, que incitaram o problema em primeiro lugar. Mas então ele tem outros planos, e ele insiste que os parceiros europeus deem mais dinheiro para armas para chegar a 5% do PIB. Porque é totalmente claro. Se ele diz que você precisa gastar 5% do PIB em defesa, então o que ele quer dizer é que você tem que comprar armas dos Estados Unidos com esse tipo de dinheiro. E isso é enorme. É enorme. E é insano, porque... E acho que você também conhece Jan Oberg, claro, certo? You know Jan Oberg, of course, right? Sim. I mean, having a nominal spending a target for security absent of any kind of threat analysis, individual threat analysis for the individual countries, is the height of lunacy. But this is basically just saying like... Mas isso é basicamente como dizer, tipo, enviar mais dinheiro. Da mesma forma que todo esse dinheiro que a Ucrânia, quer dizer, as armas que a Ucrânia usou, é todo o dinheiro que voltou diretamente para a economia dos Estados Unidos, certo? Mesmo dinheiro que os Estados pagaram foi direto para a economia dos Estados Unidos. Saber se afastar para a militar indústria. E os europeus aparentemente simplesmente não conseguem entender isso. Eles realmente estão, no momento, completamente de acordo com esse tipo de retórica, pensando que jogar dinheiro no problema fará com que ele desapareça sem sequer definir qual é o problema. Porque os russos nunca, jamais, disseram que querem qualquer coisa além de uma estrutura de segurança para a Europa. Eles nunca disseram outra coisa.
Acho que a melhor maneira de explicar essa duplicidade, esse pensamento sem sentido, é orwelliana. É duplo pensar, duplo falar. Você sabe, você combina duas ideias conflitantes e acredita nelas ao mesmo tempo. Quero dizer, elas se excluem porque, se você investe em mais segurança militar, necessariamente diminui sua segurança humana social e sua estabilidade política, porque no final das contas, cada um desses países europeus vai pagar a conta em casa. E tenho certeza de que isso não vai durar para sempre. Eles caíram na armadilha de Trump e estão felizes e até mostrando força. Agora vamos mostrar a esses russos. Quero dizer, pelo amor de Deus, a Ucrânia até ontem tinha todo o possível apoio ocidental, apoio militar, GPS, satélites, inteligência e armamentos e tudo mais. Intelligence and armaments and everything. And they are, of course, not able to win the war. E eles, é claro, não conseguem vencer a guerra, que é invencível nesta constelação. Então, é normal perguntar a outros países, perguntar a esses países, perguntar a si mesmos, onde estamos agora? Vamos investir mais em segurança militar? E o engraçado é que trocamos o nome, a história, a identidade e tudo isso pela OTAN. E o argumento era que a partir de agora seríamos protegidos pela OTAN. Estaríamos seguros sob o guarda-chuva. Hoje em dia, estão falando sobre um guarda-chuva nuclear. Quero dizer, isso é realmente louco. Quero dizer, não sei qual palavra melhor encontrar para descrever isso, mas aqui você tem essa falta de potencial social realmente sério para abrir questões dolorosas. E sempre que alguém como eu levanta a questão, oh, isso é pró-Putin ou mentalidade pró-autoritária, você fala sobre paz e neutralidade. You talk about peace and neutrality. My idea was neutrality. Minha ideia era neutralidade. Desde o primeiro momento, não precisamos de uma aliança militar. Porque quem vai, se eles decidirem, por exemplo, temos uma disputa aberta com a Bulgária agora. A questão com a Grécia está resolvida, digamos. Mas agora os búlgaros querem uma mudança na Constituição macedônia para se tornarem uma nação constituinte como parte da nossa Constituição devido a algum entendimento da história em suas mentes. E eles consideram os macedônios como búlgaros. Mas não estamos cientes disso. Então eles deveriam nos ensinar que somos realmente búlgaros. Eu não vou por esse caminho. É uma história muito engraçada, mas uma história que me lembra um pouco do tratamento dos ucranianos pelos russos até certo ponto. Você sabe, eles costumavam fazer parte do nosso Estado, e então eles, ok, deixa pra lá. Então, em uma situação como esta, quando um Estado membro da OTAN, os Estados Unidos, tem claras ambições territoriais sobre a Groenlândia, parte de outro Estado soberano, um Estado membro da OTAN, a Dinamarca, eu me pergunto quem vai impedir que as tropas búlgaras venham com tanques para Skopje. São 200 quilômetros, eles podem chegar a qualquer dia na capital de Skopje. Quero dizer, estávamos falando sobre essa ordem baseada em regras. Agora não temos regras de jeito nenhum. Sim. Você sabe, foi assim que a Liga das Nações colapsou no final, quando um Estado da Liga das Nações atacou outro, e a Liga não fez nada, nada. E a Liga das Nações, só para deixar claro, era uma aliança militar mais forte do que a OTAN. O artigo 5 da OTAN diz que outros Estados podem apoiar com armas e meios militares. Não necessariamente, eles podem sim. O artigo da Liga das Nações dizia que eles deviam contribuir com meios militares para o órgão de tomada de decisão, e colapsou ali. Então estamos apenas repetindo, em um nível transatlântico menor, um exercício que já tentamos antes. Acho que foi Hegel quem disse que da história só podemos aprender que não aprendemos com a história. Então, parece que estamos de alguma forma condenados a repetir os mesmos erros. E quando você mencionou a Liga das Nações, e sabe esse período entre guerras, sempre que ouço o nome de Kellogg, esse novo oficial da administração Trump, lembro-me do Pacto Bryant-Kellogg. E me pergunto e até procuro no Google se há alguma relação familiar, mas não consegui encontrar nenhuma. Então houve pelo menos algumas tentativas de prevenir a guerra.
Claro, elas falharam. At least some attempts to prevent the war. Of course, they failed. Nowadays, we don't see even attempts. Hoje em dia, nem sequer vemos tentativas de realmente sentar e repensar a estrutura de segurança europeia de uma forma que proporcione uma comunicação estável e sustentável, baseada não na força militar, mas na diplomacia. Não falamos mais sobre diplomacia, não temos mais diplomacia. E o que Trump está fazendo dificilmente pode ser chamado de diplomacia, exceto por conversas de chefe de Estado para chefe de Estado, essas negociações de alto nível. Então, não sabemos muito sobre o que está acontecendo, mas não vejo um plano ali. É realmente muito, muito preocupante. Estou falando, é claro, dessa perspectiva onde estou e estou preocupado com meu país, a região que sofreu tanto após a queda da Iugoslávia. E eu fico realmente frustrado quando as pessoas falam sobre uma paz rápida na Ucrânia. Você não pode ter uma paz rápida após uma guerra dessas. 3 anos, mais de 1 milhão de mortes, ódio, animosidade, destruição, trauma, reconstrução do país. Então isso vai levar muito tempo. Mas primeiro as coisas mais importantes. As hostilidades devem parar. Esse é meu pensamento ingênuo, talvez, mas não há outra maneira de parar essa loucura. Caso contrário, vamos realmente entrar em uma nova fase de preparação para uma terceira guerra mundial. E quando converso com alguns dos meus amigos, faço parte do coletivo No Cold War, liderado por Vijay Prashad e algumas outras pessoas excelentes de todo o mundo. Então, toda segunda-feira, temos nossas reuniões e discussões sobre os acontecimentos e tudo mais. Então, focamos em saber se a abordagem de Trump em relação à Rússia é porque ele tem em mente a China, e você sabe, esse momento reverso de Kissinger e tudo mais. Mas então eu digo a eles que tenho muito mais medo do que está acontecendo na Europa, pelos líderes europeus, por Ursula von der Leyen e todos os outros que apenas aplaudem. Sim, vamos fazer isso. Porque, sim, a história nos ensina que as 2 guerras mundiais começaram na Europa pelas forças europeias, por suas, não sei, ambições ou falta de ambições, mas se falarmos sobre a Primeira Guerra Mundial como sonâmbulos entrando na guerra, agora eles estão correndo para a guerra. Eu simplesmente não consigo explicar isso. I just can't explain that. It's wake walking. It's like É sonambulismo. É como se ninguém no futuro pudesse se esconder atrás de "oh não, não vimos isso chegando. Não poderia ser maior, não poderia ser mais evidente. Vocês são loucos. Estou perdendo a paciência só porque está ficando cada vez mais perigoso." Estamos agora no ponto em que os alemães novamente falam sobre precisamos de uma liderança forte, uma liderança militar forte para enfrentar isso. Sim, lembramos do último líder que vocês tiveram? Realmente lembramos. Então não estou brincando, estou tão frustrado, porque 2 dias atrás, havia um artigo em um dos jornais suíços, onde um cara alemão realmente disse, precisamos, e ele usou a palavra alemã Führung, precisamos de uma liderança forte. E essa palavra, sempre que ela volta, todos devemos nos preocupar. E está voltando. Agora é possível novamente falar sobre isso. E não é o AfD, os direitistas. São, na verdade, os centristas que agora falam sobre uma liderança militar forte? Sim. E então temos essa situação realmente absurda em que alguns partidos ou líderes de extrema-direita estão falando mais sobre ações de paz ou não continuar com essa política desastrosa. Por exemplo, ontem ouvimos sobre esse Georgescu na Romênia, que está impedido de concorrer nas eleições porque era de extrema-direita, e não sei, um elemento pró-Rússia que estava clamando por paz. Quero dizer, sou de esquerda e, claro, não posso me identificar com seu quadro ideológico, mas ainda assim algumas coisas razoáveis. E temo que não possamos nos dar ao luxo de selecionar nossa companhia. Você sabe, você e eu compartilhamos a mesma visão de mundo, então ficamos juntos e deixamos o outro lado. Não, precisamos formar uma frente mais ampla de pessoas que sabem o que é mais importante. Paz, mas paz genuína. The first things first, peace, but genuine peace.
Paz e certos princípios aos quais nos apegamos. Se começarmos a esvaziar os princípios de que, você sabe, todos podem se candidatar a eleições e todos têm a mesma chance, se começarmos a esvaziar isso, se começarmos a esvaziar a liberdade de expressão só porque não gostamos de alguém, então é apenas uma questão de tempo até que isso seja usado contra qualquer outra pessoa. E as pessoas que são mais espertas em agarrar o poder, elas o agarrarão da mesma forma que um cara georgiano o agarrou na União Soviética e matou milhões. Não vamos esquecer que Stalin não era russo. Ele era georgiano. E Kaja Kallas não é alemã ou francesa. Quero dizer, precisamos nos preocupar com essa dinâmica. E eu sinto, e acho que você também, que estamos na Europa em uma dinâmica muito, muito sombria. Não estamos, socialmente falando. Aren't we, like socially? I agree, and my main concern is Europe. Concordo. E minha principal preocupação é a Europa, na verdade. Eu disse o que penso sobre Donald Trump e não tenho expectativas nesse sentido. Não gosto, e você sabe, nestes 3 anos o que me incomoda como ser humano, como pesquisador da paz, é que todos tendemos a ver as coisas como em um tabuleiro de xadrez. Tentamos prever quem está indo para onde e quem está ganhando, quem está perdendo. Podemos avançar ou recuar? Esquecemos que estamos lidando com vidas humanas. Estamos falando de algo muito, muito essencial. Porque sem as pessoas comuns, as chamadas pessoas comuns, com sociedades empobrecidas por causa do complexo militar e industrial, empobrecidas porque alguém está governando através do medo, da guerra, tentando pacificá-las. Então, por favor, fique quieto, ou você sabe, temos esse grande inimigo. Quero dizer, isso é um déjà vu de algo que já aconteceu na Europa. Sim. E a Europa é tão autodestrutiva. Eu sei que nunca tive visões românticas sobre a União Europeia e a vejo como uma força imperial econômica. Em algum momento, eles até sonharam em ser um ator global, estrategicamente importante e tudo mais. Agora eles estão lutando para sair de sua irrelevância. E por causa disso, são perigosos porque estão fazendo coisas irracionais. E não precisamos de muito nessa situação explosiva, você sabe, para ser feito a fim de explodir e se espalhar por todo mundo. E eu tenho que dizer, estava ouvindo esses dias a longa coletiva de imprensa e discurso do ministro das Relações Exteriores da China. E a China parece ser de outro planeta. Quero dizer, o único ator racional e estável que tem uma visão estratégica e oferece algum tipo de solução, para mim, é a China neste momento. Infelizmente, eles têm suas próprias limitações em termos de não impor suas soluções e visão de mundo ao redor do mundo, mas talvez tipo algo com diferentes exemplos. Eu também acho. E também, você sabe, dos países da ASEAN e das pessoas geralmente fora do modo europeu de fazer as coisas. A questão para mim é, como explicamos o que está acontecendo na Europa para esses lugares, para a China, para a ASEAN, para os africanos e para os sul-americanos? Porque acho que é aí que podemos encontrar a inspiração. Mas precisamos nos explicar, e não acho que os europeus tenham, pelo menos no momento, a capacidade de outros modelos como melhores que os deles. Ainda pensamos que somos melhores e os número 1. E se não conseguimos resolver, então ninguém pode. Esse é o orgulho europeu e você sabe até mesmo essa mentalidade colonial, imperial, especialmente na Grã-Bretanha. Olhe para eles. Quero dizer, é uma caricatura do império. Mas o primeiro-ministro acredita que ele é alguém e que pode resolver problemas mundiais. Como nos explicamos? Acho que precisamos, antes de tudo, entrar em contato, comunicar, valorizar, estabelecer alguns pontos de contato, trocar opiniões. Esse é o primeiro ponto. Minha primeira viagem à China foi no ano passado. Então, visitei a China 2 vezes. E da primeira vez foi como voltar no tempo para minha pátria socialista. Sabe, aquilo ressoou tão bem comigo. Tipo, meu Deus, a estrela vermelha em todo lugar e tudo mais. E então o cuidado com o bem comum, com o bem coletivo, com o cuidado com as pessoas comuns. E tudo é sutil e limpo e agradável, quero dizer. Fiquei impressionado.
Na segunda vez tive outra perspectiva de Xinjiang. Na verdade, eu estava lá quando o Ocidente afirma que há um genocídio em andamento. Então, pude ver por mim mesmo, sabe? Enquanto Israel tem todos os palestinos, certo? Hoje em dia na Síria, quero dizer, essas cenas que vejo lá, é difícil de suportar. Sinto muito, Biljana. Temos que encerrar porque já chegamos a 1 hora. E este é outro assunto sobre o qual eu nem consigo pensar agora, porque vi algumas dessas coisas no Twitter. E é absolutamente horrível. Biljana, para as pessoas que querem ler sua análise, onde elas devem ir? Bem, recentemente comecei no Substack, então acho que essa é a melhor maneira. Tudo está em inglês, é claro. Fui colunista regular no meu país por mais de 20 anos, mas recentemente fui censurado porque critiquei a política pró-americana do meu governo, essa aproximação com Trump, escolhendo um lado, e isso não foi publicado, então simplesmente saí. Agora estou mais ativo no Substack e no Facebook. As pessoas podem procurar meus escritos acadêmicos em outros lugares, nessas plataformas acadêmicas, se pesquisarem meu nome no Google. Então é isso. É por isso que é bom que ainda tenhamos, pelo menos por enquanto, redes sociais abertas. Todos vão conferir a doutora Biljana Wankowska no Substack. Biljana, conversaremos novamente. Muito obrigado por hoje. Obrigado. Prazer. Boa sorte.